Olá, colegas! Vamos dar início então à terapia das hérnias de disco utilizando a maca de flexo de extração. Para utilizar a maca de flexo de extração, nós temos que entender qual é a mecânica causal, quais são os gestos, qual é o posicionamento que eu devo induzir na maca para tirar o conflito. Entendendo que o conflito da hérnia de disco, ela é quando o disco se projeta para posterior, fazendo compressão no canal medular ou no forame de conjugação. Se o disco se deslocar para frente, ele vai fazer um conflito facetário posterior, que me dará uma dor localizada. De toda forma, o movimento selecionado para retirar o conflito consiste em flexão ou extensão, lateral direita ou lateral esquerda e rotação direita ou rotação esquerda. 3 movimentos mais a tração associado é o que tira o conflito do paciente. Então nós vamos colocar o paciente na maca relacionado a uma patologia de conflito de disco contra a raiz nervosa, portanto um conflito posterior relacionado com uma flexão. Com o paciente deitado numa posição de conforto, nós vamos posicionar ponto fixo de contração, ponto fixo de ação. Ele vai sofrer influência do movimento da maca, fazendo uma extensão da coluna lombar. Portanto, projetando o corpo do disco, o núcleo do disco para o bocejo. Entendendo que o maior bocejo da maca estará no ponto mais distal da superfície da maca. Quanto mais alto tiver a condição de abertura, maior será a abertura. O ponto próximo da maca é o que sofre a menor abertura possível, causando às vezes até um fechamento daquele ponto específico, que é o centro do ângulo do fechamento. Então, quanto mais distante tiver, maior é a abertura. Se eu quero uma abertura anterior da vértebra, eu vou colocar o paciente deitado de barriga para cima e vou pôr nos pontos. Braço fixo numa condição onde ele alcança e sustenta já com o braço estendido, mas ainda de forma confortável. Ponto fixo da perna, onde o pé do paciente vai ser tracionado. Então eu prendi sem a roupa, não pode tracionar a roupa. Vem para o gesto de tração já, para fixar no ponto de tração. E vamos para o movimento efetivo da maca. Então, o que eu quero da maca? Um gesto de tração, flexão, um gesto de lateralização e um gesto de rotação. Eu quero abrir o compartimento exatamente diagonal oposto de onde ele apresenta a hérnia. Vamos considerar que ele tem uma báscula de pelve à esquerda, tem uma escoliose à esquerda, o psoas curto é o esquerdo, com tendência de deslocamento do disco para a esquerda. Então a hérnia dele é póstero-esquerda e ele apresenta aqui uma ciatalgia. Vamos direcionar o movimento para tirar essa ciatalgia esquerda. A maca vai ser direcionada para uma flexão e quanto maior a altura da torre, estou elevando a torre, maior vai ser a flexão, a extensão tração. É uma tração mantida, pronto. Primeiro movimento, eu estou fazendo uma abertura anterior e um fechamento facetário. Considerando que esse paciente tem uma retificação de lombar e que a tendência nossa é aumentar a lordose, fazendo uma tração da perna sustentada pelo braço. Ponto fixo, ação e contração. Nesse gesto, eu projeto o núcleo do disco para frente. A cada gesto de abertura, uma compressão posterior com um bocejo anterior. O bocejo anterior é o que induz ao deslocamento do núcleo quando o disco tem uma alteração de continente. Entenda que a alteração de continente
é quando a condição terapêutica é eficiente, o prognóstico é bom, diferente de uma alteração de conteúdo que o núcleo do disco está extravasado. 2, 3 minutos no gesto da flexão, eu vou para o segundo vetor de força. Eu tenho que fechar o compartimento esquerdo, porque ela é levemente aberta do lado esquerdo, com o bocejo esquerdo, que permitiu que o disco fosse para a esquerda. Obviamente, nessa condição, eu posso associar o movimento mecânico com o movimento manual. Por isso, é mecânico manual. O vetor de força da máquina associado com o vetor de força direcionamento do terapeuta. Vou para o segundo movimento, que é o fechamento do compartimento lombar esquerdo. Solta a alavanca, traciona o corpo, projeta para longe e faz o fechamento esquerdo. Portanto, a associação desses vetores, um vetor lateral, fechando o compartimento esquerdo, um vetor de extensão, fechando o compartimento posterior, associando com a tração manual do terapeuta, gradil costal e ilíaco, eu promovo a abertura do compartimento anterior, permitindo que o disco vá para o compartimento anterior direito, saindo do compartimento posterior esquerdo. Nesse momento, nós vamos associar o terceiro vetor. Eu tenho primeiro o vetor de flexão, que abre compartimento anterior. Segundo vetor de lateralização, que abre, no caso, o compartimento direito. Então, eu estou projetando o núcleo do disco para antero-direito. Se eu quero associar o movimento de rotação, eu tenho que lembrar que o movimento de rotação ascendente abre faceta do lado oposto, que é onde eu quero jogar a hérnia de disco. Para a direita, eu tenho que abrir faceta direita. Para abrir faceta direita, eu tenho que fazer a rotação, o giro para a esquerda. Portanto, nesse gesto, eu associo o terceiro vetor de força. Extensão, lateralização, fechando esquerda, e rotação esquerda, fechando faceta esquerda. É a tridimensionalidade da direção, a tridimensionalidade da abertura, a tridimensionalidade da cura da hérnia. Portanto, a hérnia que estava à esquerda está sendo projetado para anterior direita. E mantém o tempo associado com o vetor. Aumenta a angulação e aumenta a tração. Aumenta a angulação e aumenta a tração. Completa o tempo da terapia. A cada 2 minutos eu incluo um vetor e eu aumento o tempo da terapia em torno de 8 a 12 minutos nessa posição. Vejam, extensão, lateralização e rotação associado com manual.